Talvez você já tenha refletido sobre a possibilidade de encontrar tesouros enterrados em seu quintal. Ou quem sabe você já pensou em cavar um túnel até o outro lado do mundo quando era criança, mas sua mãe nunca deixou. Acontece que tem muita gente que encontra coisas muito doidas no quintal de casa, desde bombas da Segunda Guerra até sacos cheios de dinheiro. Então veja agora essa lista de descobertas inacreditáveis no quintal de pessoas comuns. Número 10. Dinheiro amaldiçoado. Em 2011, um desempregado de Illinois, chamado Wayne Savage, estava colhendo brócolis no quintal quando encontrou coisas verdes por lá. Não eram brócolis. Eram $150 mil em dinheiro. Acho que qualquer um prefere dinheiro do que brócolis, né? Savage fez a coisa certa e entregou o dinheiro à polícia, que disse que ele seria devolvido caso ninguém reivindicasse até o ano seguinte. Logo depois, uma vizinha idosa alegou que se livrou desse dinheiro porque estava amaldiçoado. Parece que ela se ligou que essa história era louca e quis o dinheiro de volta, mas ela morreu, e o tribunal decidiu dar o dinheiro para sua filha, com uma parte destinada a Savage. Infelizmente, apenas 10 dias antes de receber a grana, Savage morreu. Parece que a história de dinheiro amaldiçoado não era louca, afinal. Número 9. Vila Romana perfeitamente preservada. Um homem chamado Luke Irwin, de Wiltshire, na Inglaterra, estava colocando um cabo elétrico em um celeiro no quintal para que seus filhos pudessem jogar tênis de mesa lá, quando descobriu o que parecia um mosaico. Ele enviou a foto às autoridades locais e no dia seguinte arqueólogos estavam cavando em seu quintal. Ele havia descoberto uma vila romana super bem preservada, considerada uma das maiores já encontradas na Inglaterra. A casa original foi datada entre 175 e 220 d.C., e acredita-se que tenha cerca de 3 andares. Os arqueólogos também encontraram cerâmica, moedas e ossos de animais. Provavelmente, quem tinha vivido por lá eram pessoas muito ricas da época. Pobres crianças, que continuaram sem poder jogar nada por lá. Número 8. $10 milhões em moedas de ouro. Sejamos honestos, todo mundo sonha em encontrar um tesouro enterrado. Bem, para um casal de Sierra Nevada, esse sonho se tornou realidade. O casal, que queria permanecer anônimo para impedir que outros caçadores de tesouros invadissem sua casa, passeava com o cachorro no quintal em um belo dia de 2013. Enquanto o cachorro encontrava o lugar perfeito para fazer xixi, eles perceberam o que parecia uma vasilha enferrujada saindo do chão. Depois de desenterrar, descobriram que o recipiente tinha muitos discos de ouro e correram para examiná-los em casa. No fim, eram moedas de ouro da década de 1890, quase perfeitamente preservadas. Mais tarde, o casal encontrou mais 8 desses recipientes, com moedas que tinham um valor nominal de cerca de $27 mil. Considerando que as moedas eram muito antigas e ajustando pela inflação, as moedas foram avaliadas em cerca de 10 milhões. A Casa da Moeda dos Estados Unidos não conseguiu vincular o tesouro a nenhum roubo registrado. Número 7. Criaturas extintas. Em novembro de 2014, Eric Witzke e seu vizinho estavam no quintal de Eric quando notaram algo saindo do chão. A princípio, eles pensaram que se tratava de uma ossada de dinossauro. Mais tarde, foi identificado como um mastodonte pré-histórico, primo do mamute lanoso. Um paleontologista da Universidade de Michigan examinou o osso e notou que ele mostrava sinais de corte, de modo que pode ter sido comido por um dos primeiros residentes da região. Outro caso parecido é de um homem chamado Suffolk, que achou um osso construindo uma cerca em seu quintal em 1997. Ele jogou o osso em um galpão e esqueceu lá por 16 anos, quando finalmente o levou a um museu. Especialistas descobriram que pertencia a um pliossauro, um réptil que viveu cerca de 250 milhões de anos atrás. Curiosamente, o pliossauro não era nativo do local, e ninguém sabe ao certo como foi parar ali. Número 6. Bombas da Segunda Guerra Mundial. Definitivamente tem gente que não nasceu para ser urbanista. Esse deveria ser o caso de quem decidiu construir um bairro em um campo de bombardeios da Segunda Guerra Mundial na Flórida. Desde 1998, os moradores encontram bombas e foguetes nos quintais de sua casa, em um conjunto habitacional construído sobre o local. Um deles foi encontrado perto de uma pista de corrida em uma escola. Mais de 100 explosivos foram encontrados e o Corpo de Engenheiros do Exército fez uma limpeza da área em larga escala. Bombas eram encontradas com mais frequência ainda na Europa, com várias delas sendo desenterradas hoje, especialmente em Londres e em partes da Alemanha. De fato, no Natal de 2016, mais de 50 mil moradores da cidade alemã, Augsburg, ganharam bombas desenterradas como presentes de Natal, forçando todos a evacuar suas casas para que pudessem desativá-las.
Número 5. Criatura extraterrestre. Só que não. Em 2015, a ávida usuária de redes sociais da Califórnia, Gianna Pepones, encontrou uma criatura estranha em seu quintal. Sem saber o que era, lembrou-se de ter visto luzes estranhas no céu e ouvir algo como um grito pouco antes de encontrar a coisa rosa e viscosa. Pepones tirou uma foto, que viralizou por toda a internet, com muitas pessoas comentando que se tratava de um alienígena, enquanto outras diziam que era um feto de vaca ou cervo abortado. A maioria acabou atacando a segunda explicação, com um portal online classificando a história como falsa e concordando que devia se tratar de um feto de cervo. A Marinha dos Estados Unidos disse mais tarde que as luzes estranhas que ela viu foram originadas de um teste de míssil. A verdade é que se fosse mesmo alienígena e o ET precisasse telefonar para casa, ele ficaria preso aqui para sempre, já que Pepones estaria usando o telefone para postar fotos dele nas redes. Número 4. Uma pepita de ouro e um meteoro valioso. A corrida do ouro na Califórnia pode ter terminado em 1800, mas ainda é possível encontrar ouro por lá às vezes. Em 2011, um homem estava cutucando seu quintal com um detector de metais quando encontrou uma pepita de 3,7 quilos. Essa enorme peça de ouro foi vendida por $460 mil, com o proprietário pedindo para permanecer anônimo, para manter os caçadores de tesouros longe de sua propriedade. Algo inteligente, já que os especialistas dizem que é muito provável que exista mais ouro de onde saiu. Também tem o caso daqueles que não precisam se preocupar em procurar tesouros, eles simplesmente caem do céu no quintal. Um sérvio que morava na Bósnia afirmou que estava sendo atacado por alienígenas, depois que 6 meteoritos diferentes atingiram sua casa. Tomara que ele tenha guardado as rochas, porque dependendo do tamanho e da composição, alguns podem valer até $25 por grama. Um meteoro de 500 quilos, encontrado em Chelyabinsk, por exemplo, foi colocado em leilão por 3,4 milhões de libras. Se você ver um desses caindo, cuidado ao tocar, pois ele deve estar muito quente. Outro caso é o de David Stevenson, de Leeds, que encontrou um meteoro em seu quintal após uma chuva deles. Número 3. Um esqueleto aborígene e uma conta de $5 mil. Muitas pessoas nessa lista tiveram sorte e encontraram dinheiro ou outros objetos de valor em seus quintais. Mas Ken e Nicole Salve não tiveram a mesma sorte. Ken encontrou alguns ossos em seu quintal, enquanto colocava uma cerca. Ele achava que era de um animal e queria só deixar de lado, mas Nicole ficou insistindo em encontrar o resto da ossada. No final das contas, um antropólogo forense identificou os ossos como sendo de uma mulher aborígene, que tinha morrido cerca de 400 anos antes. Nesse momento, o secretário de cemitérios ordenou ao casal que o quintal fosse avaliado por um arqueólogo, a um custo de cerca de $5 mil. Eles apelaram ao prefeito, que não deu em nada. Mas, após uma longa briga judicial, uma autoridade isentou o pagamento por parte do casal por restrição financeira, com eles sendo reembolsados pelo custo do arqueólogo. Tudo poderia ter sido evitado se quem tivesse ignorado sua esposa e continuado cavando os postes sem se preocupar com o osso que tinha encontrado. Número 2. $175 mil em maconha. Mac Reed, de Silver Lake, Califórnia, estava apenas tentando ser um cidadão responsável em instalar painéis solares ecológicos em sua casa. Durante a instalação, ele abriu um cofre de acesso subterrâneo abaixo de sua banheira de hidromassagem para um técnico inspecionar, quando encontrou uma sacola verde do exército recheada de maconha e haxixe. Tudo ensacotado e etiquetado com cuidado. Ele admitiu que considerou revender as drogas, mas depois de considerar também que os traficantes poderiam ir atrás dessa bolsa a qualquer momento, ele decidiu fazer a coisa certa e relatou seu achado à polícia. Quando ele ligou, os policiais disseram que estavam muito ocupados e ele simplesmente poderia levar a mala para a delegacia. Reed explicou que não achava que dirigir para a polícia com 9 quilos de drogas no carro fosse uma ideia muito boa, com a polícia concordando em ir até o local. Preocupado com os criminosos que poderiam voltar e encontrar as drogas, ele colocou um cartaz sobre a porta de acesso, explicando que tinha chamado a polícia e que eles estavam vigiando o local. Número 1. Uma Ferrari. Muitas crianças gostam de cavar no quintal. Os achados costumam ser minhocas e insetos, e com muita sorte, alguns centavos cheios de lama. Mas em 1978, 2 crianças de Los Angeles encontraram uma Ferrari Dino 246 GTS de 1978. Não estou falando de uma miniatura, mas do carro em tamanho real. A polícia ajudou a escavar e descobriu que ele tinha sido roubado 4 anos antes e enterrado por ladrões. O mais estranho é que ninguém da vizinhança tenha notado nada em comum, como por exemplo um vizinho cavando um buraco do tamanho de um carro no quintal.
A polícia devolveu o carro à agência de seguros, que tinha pago a indenização do roubo. O carro foi para leilão. Qual terá sido a descrição do carro para vendê-lo? No fim das contas, os policiais concluíram que se tratava de um golpe no seguro. O proprietário pagou ladrões para roubar o carro, pegar as peças e destruir o resto. Mas eles preferiram fazer do jeito mais fácil e enterraram o carro para buscar mais tarde. E você? Qual a coisa mais estranha que encontrou em um quintal? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Obrigado por assistir e até a próxima!